Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula prática de testes de software. Hoje a gente está aqui dentro de mais um projeto Dicas de QA e a nossa aula de hoje é sobre o que faz um QA pleno. Bem, já desde agora eu quero aproveitar aqui para dar para vocês as boas-vindas, então todos vocês sejam bem-vindos. Vamos então para o nosso conteúdo da aula de hoje. Mas antes, eu quero só lembrar vocês que aqui dentro dessas aulas a gente discute sobre dicas e estratégias para ajudar você a conseguir alavancar a sua carreira e aumentar o seu salário em mais de 30%. E a gente faz isso através de uma mudança no posicionamento e também da compreensão clara de qual é o seu papel e de como se posicionar para demonstrar para as pessoas que estão ao seu redor como é que você consegue ser um QA mais técnico, um QA que conhece realmente o seu papel e através disso consegue então otimizar o processo e ajudar seus times a conseguirem atuar melhor dentro da área de desenvolvimento de software, trazendo então mais qualidade para os produtos que vocês testam. Bem, eu sou o Júlio de Lima, especialista em testes e qualidade de software. Eu tenho um bacharel em engenharia de software, uma especialização em docência no ensino superior e um mestrado em engenharia elétrica e computação com foco em testes e inteligência artificial. Como eu disse para vocês, o objetivo da nossa aula de hoje é falar sobre o que faz um QA pleno. E para isso, a gente precisa discutir um pouco antes sobre as senioridades que existem hoje em dia quando a gente fala do papel de um analista de testes e qualidade de software, ok? Então, para que a gente possa ter aí essa nossa noção mais ampliada sobre o que nós chamamos aqui então de senioridades, nós vamos começar falando sobre quais são as três principais. Então a gente vê ali júnior, pleno e sênior como sendo os principais níveis dentro da senioridade de um QA. Júnior é aquele profissional que está entrando agora dentro da área, está entrando agora e começando agora a desempenhar o papel de alguém que testa aplicações. Então, ele acaba sendo chamado de analista de testes e qualidade de software júnior. Em algumas empresas, acontece que o primeiro nível de senioridade que você tem ao ingressar em uma empresa é com outro título. Por exemplo, trainee ou estagiário. Isso pode acontecer também, ok? Entretanto, o júnior é o que vocês vão ver assim como sendo principal para aquelas pessoas que estão entrando, começando agora a desempenhar esse papel. Uma vez que você já tem ali algum conhecimento, alguma experiência dentro da área de testes, você deixa de ser um júnior e evolui para pleno. Evoluindo para pleno, você então começa a ter um pouco mais de autonomia dentro do seu papel. E isso também faz com que o seu salário ele aumente. Por quê? Porque você então está assumindo um cargo com um pouco mais de responsabilidades. O próximo nível dentro das senioridades é o sênior. O sênior já é alguém que tem mais ainda, ou mais ainda autonomia, e isso faz com que ele tenha então menos supervisão. Isso também demonstra que essa pessoa está construindo, já construiu ali uma carreira, e essa carreira ela já se tornou uma carreira firme, uma carreira sólida dentro da área. Essa pessoa já demonstra mais habilidade, maturidade naquilo que desempenha. Esse é o analista de testes e qualidade de software sênior. Quando você chega numa carreira de sênior, existem possibilidades de você continuar sendo um profissional mais técnico ou de você começar a liderar pessoas. Bem, nesse caso, a gente começa a ver então algumas outras senioridades que estão ali voltadas à especialização da sua profissão ou à liderança.
Então você começa a ver profissionais analistas de teste e qualidade de software e especialistas, ou especialistas em testes e qualidade de software. Uma outra possibilidade também, como eu disse para você, é de você ter um líder de testes e qualidade de software. E é nesse momento aqui também que você começa a ver uma variação também da nomenclatura e o uso do idioma, né, inglês para demonstrar esses nomes. Tem muitas pessoas que acabam, mesmo no Brasil, assumindo o papel de QA Lead ou de Test Lead. E esse lead vem de liderança, ok? Ou de QA Specialist, ou de Test Specialist. Mesma coisa. É apenas uma forma de tradução daquela senioridade para esses papéis, ok? Bem, mas quando a gente fala aqui sobre, né, essas senioridades apenas para dar a vocês uma introdução sobre o que a gente vai falar aqui hoje, é importante que a gente relembre que o foco da nossa aula de hoje é falar especificamente sobre o que faz um analista de testes e qualidade de software pleno, ok? Mas para que a gente possa seguir aqui nessa nossa aula, vale lembrar o que eu já mencionei aqui com vocês um pouco antes, que algumas empresas usam terminologias diferentes. Um bom exemplo são empresas de consultoria. Em empresas de consultoria, aquele analista de testes júnior pode se tornar, na verdade, um consultor associado. Esse consultor associado seria basicamente um nível de entrada para a carreira de consultoria. E um consultor em testes de software acaba por ser um consultor associado, ou em inglês, associate. Já quando a gente fala de um consultor pleno, ele na verdade seria simplesmente um consultor. Quando a gente tem o sênior, já seria um senior consultant ou um consultor sênior. A carreira em consultoria, ela também evolui depois do sênior e você acaba tendo um consultor principal ou principal consultant. Hoje em dia, por sinal, eu atuo como principal consultant na empresa onde eu trabalho. Então eu sou um principal QA engineer. Uma nomenclatura especificamente voltada a consultorias. Depois desse papel, ainda existe o Managing Principal, que seria um gerente principal, ou um executivo, e assim em diante. Beleza? Bem, então existem variações. Você precisa entender como é que aquela empresa, que é a empresa dos seus sonhos, ela interpreta as senioridades para a área onde você atua hoje. Bacana, né? Bem, vamos seguir, porque uma outra coisa que é muito importante para que vocês hoje conheçam é a questão de o que o mercado espera de vocês. Porque uma coisa é eu falar aqui sobre o que eu tenho visto na minha carreira. Estou falando do passado, do que eu contemplei, do que eu vi durante o desempenhar da minha profissão e durante o construir da minha carreira. Uma outra coisa é você entender o que o mercado espera de você hoje. E isso eu diria para vocês que é o maior benefício para vocês hoje, conhecer o mercado. Por que isso? Porque quando você conhece o mercado, você se prepara para o mercado. E se você atende às necessidades do mercado, um mar de oportunidades se abre para você. Vou dar um exemplo. Digamos que hoje você saiba que o mercado ele pede que você, por exemplo, saiba uma ferramenta em específico, a ferramenta ABC. Se você conhece a ferramenta ABC e você divulga isso nas suas redes sociais profissionais, as empresas elas vão ser capazes, então, de entender que você é uma pessoa preparada para aquela vaga e vão entrar em contato contigo e te entrevistar e, quem sabe, até te fazer uma proposta para que você possa trabalhar lá. Conhecer o mercado é, de fato, ser capaz, então, de expandir os seus horizontes e as oportunidades que estão disponíveis para você. Bacana, né?
Por isso, o meu time e eu fizemos uma pesquisa minuciosa para entender o que o mercado espera de você, analista de testes e qualidade de software pleno. A gente investigou centenas de vagas e olhamos para algumas variáveis que eu tenho certeza que você aí do outro lado quer saber hoje. Vamos lá. Aqui dentro dessa aula a gente vai falar sobre quatro variáveis que são importantes para vocês. Vamos lá. Quando a gente fala sobre agilidade, ou seja, sobre o conhecimento que você, analista de testes pleno, precisa ter, eu diria para vocês que, segundo o que a gente descobriu da análise das vagas para testes e qualidade de software, é que 64% das vagas pede que você, analista de testes e qualidade de software pleno, conheça sobre métodos ágeis. É um número alto. E é um número que demonstra que você vai encontrar a cada 6 em 10 vagas uma necessidade, uma descrição lá dizendo para você assim: olha, você precisa conhecer sobre métodos ágeis. Métodos ágeis vai incluir ali primeiro, uma questão da mentalidade em si, mas também vai envolver o conhecimento de alguns frameworks ou de alguns modelos que estão disponíveis no mercado hoje. Por exemplo, Scrum e Kanban são dois que são muito utilizados pelas empresas. Se você, analista de testes de qualidade de software pleno, conhecer os dois, ou seja, saber como funciona, saber quais são os papéis e responsabilidades, saber quais são os principais conceitos e forma de entrega dos produtos, você vai conseguir já se destacar em uma vaga de emprego para analista de testes pleno, porque você vai conhecer sobre essas formas de atuação. Outra coisa também que a gente conseguiu descobrir foi que 89% das vagas pede que você, analista de testes e qualidade de software pleno, conheça sobre programação para automação de testes. Esse requisito é um requisito extremamente importante. Por quê? Porque hoje em dia, quando a gente vai olhar para os plenos, a gente vai ver plenos que no seu dia a dia já trabalham com automação de testes. Uma outra pesquisa, que foi uma pesquisa que a gente fez com os alunos do programa, a gente enviou um questionário para os alunos do programa e a gente recebeu também centenas de respostas. E essas respostas foram de alunos que já trabalham na área. E uma das perguntas que a gente fez para eles foi quem deles que já hoje em dia trabalham com a automação de testes no seu dia a dia, pelo menos uma vez por semana. A gente descobriu que 50% deles, foi um número mais quebrado, né? Mas foi mais ou menos assim, um pouco mais de 50% deles, hoje em dia, já trabalha com a automação de testes. Só que daí quando a gente vai quebrar esse número por senioridade, júnior, pleno e sênior, a gente acaba vendo que, dentre essas pessoas que responderam que trabalham com a automação de testes ao menos uma vez por semana, que o número de júniores que trabalham pelo menos uma vez por semana é bem pequeno, enquanto o pleno é um pouco maior. E o sênior, ele é quase a maioria. Estão entendendo? Então, quer dizer que o pleno, hoje em dia, por mais que as vagas, né, quase 9 vagas em cada 10, pedem que você saiba usar a automação, quando você entra na empresa, ainda assim acontece que em menos da metade delas é quando você realmente usa de fato a automação de testes. Na outra metade, você ainda está aprendendo ou está usando, né, a automação de testes pouco. Então, lembre-se disso, tá bom? Por mais que você tenha que se preparar muito para que você esteja ali realmente atendendo às expectativas dessas vagas, quando você entrar, pode acontecer que ao entrar na empresa, você ainda não comece a usar a automação de testes, que talvez demore um pouco, ok? Então, lembre-se disso também, que é uma informação importante. Beleza? Show! Outra informação bacana que a gente encontrou aqui, que vai ser útil para vocês, é que 33% das vagas exigem explicitamente que você tenha um diploma de graduação. Isso também é um negócio interessante, por quê? Porque quando a gente vai
pensar em quais são as formas que eu tenho que, né, de me preparar para o mercado hoje em dia, definitivamente graduação é algo que cada um de vocês precisa almejar, né? Mas a gente ainda vê que hoje em dia o mercado ainda tem uma certa flexibilidade quanto a isso. O que demonstra que, mesmo que você ainda não tenha um diploma de graduação, você ainda pode se dedicar, por exemplo, à preparação para um contexto ágil ou aprender bem a programar, e isso pode ajudar você a conseguir ter acesso àquelas 7 em cada 10 vagas que estão abertas, né, sem pedir ali explicitamente o conhecimento ou o diploma de graduação, ok? Então, lembre-se disso também, principalmente para vocês que estão em migração de carreira, né? A gente tem muitos alunos que fizeram migração de carreira. Eu diria para vocês assim, um dos meus alunos que é super dedicado assim à sua carreira, que é o Lipe, ele acabou migrando de uma carreira que ele tinha como operador de Munch para a área de testes de software. Então, vejo para vocês um exemplo, né, de alguém que saiu de uma área sem ter um diploma de graduação e conseguiu migrar para a área de testes de software, né? E hoje em dia ele já está indo agora para a sua segunda oportunidade e tem feito um trabalho sensacional lá dentro e sendo elogiado pelas pessoas. É importante que vocês entendam que quando a gente fala sobre essa preparação, não é simplesmente você assistir um ou dois vídeos na internet, ler um pouquinho ou estudar o material da certificação que isso vai ser suficiente para você. Por quê? Porque o estudo de testes de software é um estudo mais denso. E eu espero realmente que nessas aulas que a gente está tendo aqui, você entenda que a profissão ela não é uma profissão trivial. A profissão ela é trivial para quem são amadores em testes de software. Testadores de software profissionais, eles acabam por estudar muito. Por quê? Porque querem realmente trabalhar na área de testes de software e fazer um trabalho que realmente é um trabalho de excelência, né? As pessoas que atuam na área de teste de software e que buscam essa excelência, elas acabam sendo melhor remuneradas, né? Então, isso é algo que vocês precisam muito entender já desde o começo, né? Eu preciso buscar mais para conseguir ser melhor remunerado. Nessa pesquisa, a gente também descobriu que a gente tem muitos alunos sêniores que têm salários acima de 12 mil reais, o que é um salário muito bacana. Eu me lembro que há muito tempo atrás, a gente via salários com valor assim alto apenas para aquelas profissões que estavam relacionadas ao serviço público, por exemplo, né? Mas hoje em dia você começa a ver que não, tecnologia também te traz salários muito altos. Alguns alunos que trabalham recebendo em dólar acabam por receber salários acima de 5 mil dólares por mês, o que se traduz em reais, né? Muito mais do que 20 mil reais por mês. Então, isso é algo que definitivamente traz para as pessoas um trabalho remoto, né, trabalhando de casa, no conforto da sua casa, recebendo em dólares, o que se traduz em reais, assim, numa quantidade gigante, né? Inclusive, alunos que hoje trabalham como profissionais júniores, trabalhando remoto, recebendo em dólar, com valores de 3 mil dólares, 3.500 dólares. Então, também é uma possibilidade aí gigantesca de você conseguir alcançar, volto a dizer, né, a comodidade da sua casa, a oportunidade de aprender um outro idioma e recebendo valores em dólares, o que é sensacional, né? Então, literalmente assim muitas oportunidades que estão disponíveis para profissionais que atuam hoje dentro da área de testes com excelência. Beleza? Show! Outra coisa, né, já aproveitando aqui para a gente falando sobre, né, o idioma inglês, 27% das vagas pediam que analistas de testes de qualidade de software plenos soubessem, então, se comunicar em inglês. Então, quando você consegue se comunicar em inglês, mais portas se abrem. Pensa que sem ser capaz de se comunicar em inglês, você tem lá 7 em cada 10 vagas. Mas se você aprender a se comunicar em inglês, você vai ter, então, 10 em cada 10.
Estão entendendo? Então é muito importante que você também coloque aí para você, dentro do seu, né, da sua lista de o que você quer alcançar quanto a habilidades para se preparar para o mercado, que você coloque também inglês como sendo aí uma das coisas que você precisa aprender para conseguir se destacar. Beleza? Então fica aí para você essas diversas dicas aqui relacionadas ao que a gente viu de estudo voltado ao mercado. Agora a gente vai falar sobre o que é que você, analista de testes de qualidade de software pleno, precisa ter sobre 5 características diferentes. Principais atividades que você desempenha, nível de autonomia que você tem, o seu dia a dia, tempo nesse papel antes de você evoluir para o próximo nível e também conhecimentos técnicos. Beleza? Essas são aí as 5 características que a gente vai estudar hoje. Bem, quando a gente fala sobre as principais características as principais atividades de um analista de testes de qualidade de software pleno, a gente começa a ver, né, se a gente for fazer uma relação com o analista de testes júnior, que a gente estudou algumas aulas atrás, o analista de testes de qualidade de software pleno, ele começa a ter outras atividades. Uma das atividades principais desse analista de testes de qualidade de software pleno é a definição de o que será testado. Isso acaba acontecendo porque esse profissional já tem um pouco mais de experiência. E tendo um pouco mais de experiência, já começa a colocar em prática o uso de técnicas de teste, por exemplo, para revelar o que precisa ser testado. Então, esse profissional ele já acaba por ter mais responsabilidades. Veja, a responsabilidade de definir o que será testado é algo muito importante. Por quê? Porque essa pessoa vai acabar dizendo, olha, essas daqui são as coisas que a gente vai ter que testar, dado aquilo que eu entendi dos requisitos que foram obtidos até agora. Algo muito importante, né? Essa é uma das principais atividades desse analista de testes de qualidade de software pleno. Outra coisa também que acaba fazendo parte do dia a dia, como sendo a atividade principal de um analista de testes de qualidade de software pleno, é a execução dos testes e também execução de testes exploratórios. Uma vez que esse analista de testes de qualidade de software pleno já ganha mais, já tem mais experiência, ele começa também a ganhar dos seus líderes ou das pessoas mais sêniores que ele, uma certa confiança para que ele ou ela comece então a explorar o software de uma maneira mais livre. Ou seja, eu não preciso mais seguir aqui apenas aqueles testes que foram definidos por outras pessoas, por mim ou por outras pessoas. Eu também exploro o software. E ao explorar o software, também utilizo de técnicas para conseguir explorar de uma maneira mais eficiente, de uma maneira mais otimizada. Outra, que é a atividade principal desse analista de testes de qualidade de software pleno, é a participação em algumas cerimônias, que são cerimônias que vão ser importantes para o time. Esse profissional ele vai começar então a participar e entender um pouco mais sobre o que acontece naquele antes que o software se torne antes que o software nasça, antes que realmente os requisitos que o definiram se tornem código ou software. Né? Então ele vai participar ali de algumas reuniões de definição do software e vai poder então ajudar o time a entender melhor o que vai ser testado. E uma quarta atividade, que é uma das atividades principais do analista de testes de qualidade de software pleno, definitivamente é automatizar testes. E essa automação de testes, dentro do contexto de alguém que está atuando como pleno, envolve você criar scripts ou dar manutenção em scripts que já foram criados para testes de API, testes web, testes mobile ou testes desktop, dependendo de qual é o dia a dia e a arquitetura do sistema que o seu time constrói. Então perceba, esse profissional ele não necessariamente cria uma estrutura inicial de automação de testes, mas ele precisa saber usar a estrutura que já foi criada. Isso envolve saber
programar em alguma linguagem, talvez a linguagem que o time mais utiliza, saber adicionar novos testes ou fazer manutenção nos testes que já existem. Essa é uma das atividades principais de um analista de testes de qualidade de software pleno dentro dos times. Então, adicionar novos ou alterar alguns. A configuração do ambiente em si, ou a preparação desse ambiente em si, ele acaba já sendo feito por profissionais que já têm mais experiência, geralmente por profissionais sêniores. A gente vai falar sobre também o que um analista de testes de qualidade de software sênior faz, mas isso vai acontecer na próxima semana, então já fica aí o spoiler para você, que você participe na próxima semana também dessas aulas, para que você possa aprender um pouco mais sobre o dia a dia de um analista de testes de qualidade de software sênior, ok? Então fica aí para vocês quais são as atividades principais de um analista de testes de qualidade de software pleno. Vamos agora para o nível de autonomia. Só lembrando aí que o nível de autonomia dos profissionais de testes de qualidade de software tem a ver especificamente com o quanto eles conseguem executar as suas atividades sem pedir a ajuda de outras pessoas. E aqui eu diria para vocês que o nível de autonomia de um profissional analista de testes de qualidade de software pleno é média. E o que isso quer dizer? Quer dizer que durante o seu dia a dia ou durante um ciclo, né, de atuação, ele vai ali gastar mais ou menos uns 50% a 60% do seu tempo tomando decisões que ele mesmo ou ela mesma vão tomar. Eles não vão precisar de um profissional mais sênior para conseguir tomar essas decisões. O que para um time é algo sensacional. Por que eu digo isso? Porque essa pessoa ela vai conseguir rodar na maioria do tempo sozinha, tomando decisões acertadas na maior parte do seu tempo. Como eu disse, entre 50% a 60% do tempo tomando decisões sozinhas. Para você que já atua como analista de testes de qualidade de software pleno, você já começa agora mesmo a fazer uma reflexão e pensar: caraca, será que hoje em dia eu já faço isso? Será que a maior parte do tempo eu estou pedindo ajuda para os outros? Ou será que a maior parte do tempo eu estou tomando decisões sozinhos? E veja, aqui eu não estou recomendando que você comece a tomar decisões sozinho, sendo que você ainda não está preparado. Uma boa forma de você conseguir fazer isso de uma maneira segura, de uma maneira saudável, é quando você tiver que tomar alguma decisão, você toma a decisão e comenta a sua decisão com alguém mais experiente que você. Alguém que esteja numa cadeira de sênior, por exemplo. Se essa pessoa disser, essa daqui realmente é a forma com que eu tomaria essa decisão, você já sabe que você está ganhando mais autonomia, mais experiência. Entende o que eu quero dizer? Então essa é a dica que eu deixo aqui para vocês. Como funciona o dia a dia de alguém que está dentro da posição analista de testes de qualidade de software pleno? Essa pessoa, ela vai ter dentro do seu dia a dia, na maioria das vezes, né, que eles chegarem para realizar o seu trabalho, eles vão ter uma lista de requisitos ou de informações sobre o sistema que vão estar disponíveis para que eles então analisem e pensem em quais testes precisam ser feitos. Vai ser esse também um momento que esse analista de testes e qualidade de software pleno vai ter que definir quais são os testes que vão ser realizados, ou quais são as técnicas que vão ser utilizadas, ou quais são as estratégias que podem ser utilizadas para aquele determinado software ou para aquele determinado produto. Outra coisa que vai acontecer também é que esse analista de testes de qualidade de software pleno, junto com as pessoas mais sêniores do seu time, ou junto com o time em si, dependendo do contexto em que ele ou ela trabalha, eles vão ter que decidir o que é que vai ser automatizado. Essa decisão sobre o que é que vai ser automatizado envolve, por exemplo, quais são as funcionalidades que o software tem, quais são aquelas funcionalidades mais importantes, quais são aquelas funcionalidades que podem ser automatizadas. Então, essa pessoa, esse analista de testes de qualidade de software pleno, vai então selecionar ali quais podem ou não ser automatizados e vai começar a automação daquilo. Então, a automação é algo que também vai fazer parte do dia a dia dele ou dela, ok?
Essa automação, como eu disse para vocês, não é a construção do ambiente necessário para a automação do teste. Geralmente vai ser o uso de algo que já está pronto. Então, ele vai adicionar ou vai modificar alguns testes. Essa pessoa também vai ser a pessoa que vai reportar defeitos caso algo não estiver de acordo com aquilo que se esperava relacionado ao software. Essa pessoa também já tem um pouco mais de experiência e, por isso, os líderes acabam consultando elas para conseguir entender como é que os testes estão sendo executados ou qual é a qualidade, a percepção da qualidade do software segundo o seu feedback. Essas também são algumas atividades que estão relacionadas ao dia a dia de um profissional de testes de qualidade de software que está dentro de uma senioridade como pleno. Geralmente, esses profissionais, eles já são meio que visados como sendo os profissionais que vão acabar se tornando sênior posteriormente. Então, a gestão acaba, algumas vezes, por colocar mais atividades para esses profissionais fazerem. E essa atribuição de mais atividades acaba fazendo com que os plenos acabem por se desenvolver como sêniores na prática. Então, às vezes, um líder vem e pede que esse pleno lidere outros 2 ou 3 plenos, por exemplo. Por que isso? Porque essas pessoas que estão atuando, esses profissionais que estão atuando como plenos, eles já estão então se preparando para os próximos níveis, certo? Então, às vezes acontece de que você tem um amigo seu que é pleno e que está desempenhando, dentre as suas atividades de pleno, algumas poucas atividades como sênior. O que é bom se você tem alguém mais sênior que você para te dar algumas diretrizes, né? Isso também é importante. Muitas empresas contratam profissionais plenos e colocam eles numa posição de sênior sem mesmo ter alguém que mentore eles. Então, o que acontece? A pessoa se vê numa posição na qual foi exposta a um desafio, mas que não tem ninguém acima dele que entende realmente de testes de qualidade de software para conseguir evoluir dentro da sua carreira e da sua senioridade. Dentro do meu dia a dia como professor, eu acabo lidando com diversos alunos que chegam até mim já como plenos, mas que não estão conseguindo se desenvolver mais. Porque quando eles se veem no seu dia a dia, não tem nenhum profissional sênior para mentorá-los. Então, eles acabam recorrendo a mim, como sendo o seu professor, para perguntar coisas que um sênior, dentro do seu dia a dia, deveria informá-los. E eu digo para vocês que hoje em dia há muitas, mas muitas empresas que contrataram pessoas plenos e que ainda não têm o conhecimento de sênior e que jogaram elas basicamente num desafio e elas estão lá passando por uma série de dificuldades para conseguir implementar testes de software na prática. Mas tendo essas dificuldades porque não tem ninguém mais sênior que eles lá dentro da empresa. Se você é alguém que se enquadra dentro dessa característica hoje, ou seja, se você é um pleno hoje atuando dentro de uma empresa e não tem ninguém mais sênior que você para te ajudar a tomar decisões ou a melhorar a forma com que você atua, eu já digo para você, conte comigo. Tem aqui diversos vídeos dentro do meu canal para ajudar você a conseguir adquirir essa senioridade. E se você tem as condições, faça parte de alguma das turmas do meu programa de testes de qualidade de software, porque eu vou ter o maior prazer em ajudar você a conseguir chegar no seu próximo nível de uma maneira segura, né? Então, esse é um ponto muito importante também. Eu sempre falo para vocês aqui sobre o fator também da saúde mental. Muitas vezes você é exposto a algo, né, que faz com que você esteja dentro de um ponto onde as pessoas estão chamando você de pleno, mas estão exigindo de você uma atuação como sênior, cara. E você está ali sob pressão o tempo todo e não está entendendo o que é que está acontecendo com a sua vida no trabalho, não está bacana. Poxa, talvez seja isso, talvez seja as pessoas exigindo demais de você, sendo que você ainda não está encontrando, né, conteúdo suficiente para conseguir se tornar mais sênior. Então, eu te entendo e eu te digo que estou aqui para conseguir ajudar você a conseguir alavancar a sua carreira. E isso envolve se tornar mais experiente dentro do seu papel, se posicionar de maneira diferente e aí sim demonstrar na prática como é ser
alguém que está no próximo nível, ok? Show! Então, isso faz parte do seu dia a dia. Qual é o tempo que geralmente um pleno leva na sua carreira para conseguir se tornar um sênior? O que eu tenho visto de mercado é que, geralmente, um pleno leva entre 1 e 3 anos para se tornar sênior. É claro que isso vai variar de contexto para contexto e também da sua disponibilidade em trocar de empresa. Por que isso? Porque se você entra em uma empresa e você quer evoluir dentro, né, da empresa de pleno para sênior, o que vai acontecer é que a empresa ela pode ter políticas internas. Então, tem empresa que tem política interna que fala, cara, você vai ter que ficar aqui 5 anos para que você se torne sênior. Tem empresa que não tem política nenhuma e que fala assim, ó, você só vai se tornar sênior se você for amigo do líder. E tem empresa que só vai fazer com que você se torne sênior se, cara, você cumprir uma lista gigantesca de coisas que são quase impossíveis de seguir. Tá entendendo? E tem outras empresas que são realmente boas empresas, que estruturaram a forma de crescimento interno de uma maneira bem estruturadinha. Então você vai lá e sabe que você vai ter que seguir uma lista com alguns itens que são alcançáveis para que você se torne sênior dentro daquela empresa, entendeu? Então tem aí essas possibilidades para você. O que eu diria para você é que, né, é importante que você consiga entender, né, que você precisa entender quais são as características que a empresa pede e qual é o tempo de casa que ela espera para que você possa fazer essa migração. Agora, uma outra forma, né, de você conseguir alcançar essa evolução para o próximo nível, que no caso aqui é sênior, é você transicionar de uma empresa para outra. Como isso funciona? Funciona assim. Às vezes você está dentro de uma empresa que exige demais de você. Então a empresa exige que você automatize testes em 2 camadas diferentes, exige que você crie as estratégias de teste, os planos de teste, exige que você participe das reuniões, das cerimônias, e isso para essa empresa é pleno. Então a empresa chama você de pleno e te paga, vamos fazer um exemplo aqui, a empresa te paga R$ 6.500 para ser esse pleno, ok? Aí o que acontece? Você encontra uma outra empresa e nessa outra empresa ela considera que tudo que você faz hoje é, na verdade, o papel de um sênior. E lá nessa outra empresa, um sênior ganha R$ 9.500. Então você faz uma entrevista para essa empresa e você é mais do que aprovado. Por quê? Porque lá o papel que você desempenha hoje seria um sênior e o seu salário seria R$ 3.000 a mais. Entendem? Então, essa possibilidade de mudar de empresa também é algo que tem que fazer parte do seu cardápio, ou melhor, deixa eu falar assim, do cardápio de alguém que está querendo alavancar a sua carreira e aumentar o seu salário em mais de 30%. Né? Eu já tive muitos alunos nessa situação. Né? Eu tive um aluno que ele estava atuando dentro da mesma empresa já fazia 7 anos. Ele ganhava um salário que, cara, não era um salário, sabe, compatível com o que ele fazia. Então ele começou a fazer parte do programa, eu ensinei para ele toda a perspectiva científica por detrás do papel dele, que faltava, ensinei para ele o que o mercado esperava dele, ensinei para ele como se posicionar como uma pessoa mais sênior. Ele fez uma entrevista e já na primeira entrevista passou e conseguiu então se tornar sênior. Estão entendendo o que eu quero dizer? Com um salário que não era nem 30% maior, era muito maior, né? Ele saiu ali de 6.500 para 9.500. Agora sim, ó, uma coisa, eu sempre falo aqui para vocês de alunos que conseguiram alavancar suas carreiras e aumentar seus salários em mais de 30%. E tem muitas pessoas que falam assim, mas Júlio, você está falando, mas quem são essas pessoas? Né? Quem são essas pessoas? Onde elas estão? Se você olhar depois no meu canal no YouTube, tem lá uma playlist chamada Alunos que Alavancaram Suas Carreiras. E lá nessa playlist tem mais de 80 alunos que já deram entrevista falando sobre o seu alavanque. Então, se você quer conhecer essas histórias, acesse depois essa playlist e você vai poder ver uma série de alunos que fizeram o programa e que conseguiram alavancar suas carreiras. Então, lá tem para vocês assistirem. Infelizmente,
não tem apenas esses alunos, a gente tem centenas de alunos, né? Segundo uma pesquisa que a gente fez, a gente tem 6 em cada 10 dos nossos alunos que conseguem alavancar suas carreiras. A gente tem milhares de alunos já, né? Então, são poucos aqueles que querem realmente dar entrevistas e aparecer, né, no YouTube contando as suas histórias, mas, segundo essa pesquisa, a gente conseguiu identificar isso, beleza? Então, tem diversos alunos que já fizeram o programa e que conseguiram alavancar suas carreiras, e o que há de diferente é que existe um método. A gente segue um método. E esse método ajuda você, se você seguir o método certinho, ajuda você a alavancar sua carreira também, ok? Bem, então tem aí diversas coisas que você precisa fazer para que você consiga, né, alcançar esses seus objetivos. Por fim, o dia a dia de um profissional pleno em testes de qualidade de software envolve também ter conhecimentos técnicos. Quais são os conhecimentos técnicos que eu diria para vocês que vocês precisam ter? Né? Como um analista de testes de qualidade de software pleno, você precisa conhecer sobre pelo menos 2 técnicas de teste. E isso por quê? Para que você tenha pelo menos como extrair o que precisa ser testado. Você precisa conhecer hoje em dia sobre programação. Você precisa conhecer sobre automação de testes, pelo menos de API e web, porque hoje em dia a maior parte das vagas pede que você saiba isso, então você precisa saber automatizar. E dentro do contexto de alguém que atua como testador, precisa conhecer sobre gestão de testes de software, sobre gestão de defeitos e também sobre escrita de casos de teste. Hoje em dia, ainda é pedido muito que os profissionais saibam escrever casos de teste. E se você não sabe, dentro do canal também tem um vídeo sobre como escrever casos de teste. Tanto aqueles com modelos mais tradicionais, quanto aqueles com modelos mais contemporâneos. Hoje em dia, por exemplo, existem diversas empresas que utilizam um formato Gherkin para escrever casos de teste. Não é a coisa mais recomendada que existe, mas as empresas estão aí pedindo. Logo, você precisa aprender a escrever para que você consiga, então, ser capaz de passar nas entrevistas e conseguir entrar para trabalhar nessas empresas, né? O nome chulo de chamar esse tipo de escrita é escrita em BDD, que não faz o menor sentido, mas essa é a terminologia que as pessoas utilizam e utilizam isso de maneira incorreta, ok? Mas você precisa entender mais sobre como se escreve cenários em Gherkin para que você também consiga se destacar nas entrevistas, ok? Então fica aí para vocês, é super importante também que você tenha esse conhecimento técnico. Tá bom? Então, esses são alguns dos conhecimentos técnicos que um analista de testes pleno precisa ter para conseguir se destacar nas entrevistas e dentro do seu dia a dia, dentro da sua profissão. Beleza? Show! Bem, como eu já disse para vocês também, essas informações vão acabar variando com base no contexto. Tá bom? Vai acabar variando com base no contexto, por quê? Porque cada empresa tem uma forma de compreender diferente a sua senioridade. Às vezes uma empresa vai te pedir menos do que isso, ou às vezes vai te pedir mais do que isso. Beleza? Outra coisa também é que você precisa entender, né, que para que você evolua dentro da sua carreira, você precisa executar as ações que fazem parte do seu nível e também entender quais são as habilidades que as empresas pedem do próximo nível. Ou seja, eu preciso entender o que é que pedem para um sênior. Ok? Isso também é algo super importante para você. E aí você executa muito bem aquilo que você faz no seu papel e você executa muito bem, e você começa a executar algumas ações do que vem no próximo nível, o que um sênior faz. É super importante que você faça isso também. Ok? Vamos lá. Vamos lá, porque a gente precisa continuar aqui com essa nossa aula, né? Então, não entender qual é o seu papel como pleno ou qual é o papel do próximo nível também te impede de conseguir alavancar sua carreira. Lembre-se disso. Quando você atende às expectativas, é quando você consegue, então, evoluir dentro da sua carreira. Então, entenda o que as pessoas esperam de você na senioridade que você tem hoje. Esses daqui são alguns alunos
que eu tenho dentro do programa de testes de qualidade de software e que reportaram que conseguiram evoluir de júnior para pleno. Bacana, né? São alunos que conseguiram, então, evoluir dentro da sua carreira, dentro das empresas onde eles trabalhavam, de júnior para pleno. Esses profissionais são alunos que eram júnior, trabalhavam como QA júniors e que começaram a estudar o programa e a ficar melhor dentro da sua atuação como um analista de testes de qualidade de software, se tornaram analistas de testes de qualidade de software profissionais e, por isso, conseguiram demonstrar dentro da sua empresa e conseguir evoluir dentro da sua carreira. Esses nomes aqui são nomes de alunos que participaram da nossa pesquisa, por exemplo, né? Então, tem muitos outros alunos que também evoluíram e que eles não estão mencionados aqui por não terem conseguido ali participar da pesquisa, né? Então, é muito bacana aí. Parabéns a todos esses alunos. Ciro Veiga, Murilo Poloni Demito, a Daniele Conceição, o Lucas Caleb, o Cássio Lima, a Cíntia Rejane, a Reni Aparecida, o Vitor Leutini, o André Luiz Martins, a Natasha Bauer, o Richard Palmas, a Gabriele Tainá, Viviane, Mariana Mangia, a Fernanda, o Alex Bruno, o Olésio, o Matheus, o Yubran, a Débora, o Abner Nunes, a Juliana Garcia, Samara Thieme, Bruno Silva, Gabriel Rigg, Carlos Manuel Valença, né? Aqui também o Saulo. Então a gente tem aí diversas pessoas que conseguiram aí evoluir de júnior para pleno, seguindo o nosso método. Resumão da aula. Analise as necessidades do mercado para que você consiga se preparar de maneira mais adequada para o seu alavanque. Essa é a nossa primeira dica. Segunda dica, entenda o que a empresa onde você trabalha pede para a sua senioridade, ou seja, para alguém que é analista de testes de qualidade de software pleno. Beleza? E também entenda quais são as expectativas para o próximo nível, porque assim você consegue se preparar para o próximo nível também. Ok? Show! E a terceira dica é que você conheça quais são as atividades primárias, o nível de autonomia que você precisa ter, quais são as atividades que você vai ter que realizar no dia a dia, qual é o tempo médio que as outras pessoas que estão no seu nível também, ou que estão no nível acima de você, levaram para conseguir, né, alavancar sua carreira, e por fim que você conheça e pratique os conhecimentos técnicos que são exigidos para você. Ok? Show de bola! Outra coisa que eu quero pedir aqui para vocês é o seguinte: façam a sua parte aí agora nesse vídeo. Se você gostou dessa aula, clica aí no botão curtir. Também deixa o seu comentário se você tiver alguma dúvida ou tiver um feedback. E por fim, faça a sua inscrição também nesse canal, tanto no canal no YouTube ou para você que está assistindo pelo Instagram, né? Me segue aí no Instagram, para que você continue recebendo várias dicas como essas. Também compartilhe esse vídeo com seus amigos para que eles também possam aprender mais sobre como é o dia a dia de alguém que atua como QA pleno. E por fim, eu quero já deixar aqui o convite para a nossa próxima aula. Nossa próxima aula vai ser então sobre qual é a diferença entre tipos e níveis de teste. E essa vai ser uma aula do projeto QA na prática. Então espere que a gente realmente possa lidar ali com alguns desafios ou algumas atividades que são atividades práticas relacionadas à questão de tipos e níveis de teste, que é algo que acaba confundindo muitas pessoas que, inclusive, já têm certificação ou que já estão na área há muito tempo. A gente vai falar disso para desmistificar esses temas e você finalmente conseguir saber como é que isso funciona, ok? Quero agradecer aqui a todos vocês que estiveram junto comigo na aula de hoje e espero todos vocês na nossa próxima aula desse projeto QA na prática. A gente se vê lá, hein, pessoal? Até mais. Tchau, tchau.